Fala pessoal tranquilo. Amém. Sacanagem. Pessoal, estamos aqui para dar continuidade ao nosso vídeo da semana passada, em que nós havíamos comentado o texto do Habermas, contido no livro Dialética da Secularização, sobre razão e religião. Lógico que com essa introdução maravilhosa que nós acabamos de ter aqui, o vídeo de hoje vai ficar encarregado do aspecto religioso, né? Vai ficar encarregado, portanto, do texto do Joseph Ratzinger, ex-papa Bento XVI. E nessa parte do livro, intitulada O que mantém o mundo unido, os fundamentos morais e pré-políticos do Estado liberal, o autor parte de uma pergunta base, fundamental para discutir o restante das questões que ele traz no texto. A pergunta é: como as diferentes culturas espalhadas pelo mundo, que se interrelacionam o tempo todo, vão encontrar um conjunto de valores morais que permita a elas essa interrelação de maneira pacífica e adequada. Um conjunto de valores morais, portanto, comuns, né? E para a gente responder esse questionamento, a gente precisa se debruçar sobre dois aspectos principais. O primeiro deles seriam as relações políticas, o aspecto da globalização e a interdependência de todas essas potências culturais, econômicas e políticas que nós temos hoje em dia. O segundo aspecto seria a questão do exercício do poder, particularmente, especialmente científico e tecnológico. Então, se de um lado é louvável e admirável que a ciência tenha feito um progresso exuberante nos últimos séculos e particularmente nas últimas décadas, por outro, a gente tem que reconhecer que ela é incapaz de fornecer o conjunto de preceitos e valores morais que servirão para nortear a sua aplicação e a sua incidência na vida das pessoas. Então, quem vai ficar a cargo disso será a filosofia, como uma espécie de mãe, que cuida dos seus filhos, ou seja, das ciências especializadas, criticando-as e olhando-as de cima numa visão panorâmica, por assim dizer, que consiga verificar as inter-relações entre essas ciências ou mesmo dessas ciências para com outros âmbitos da vida das pessoas individualmente ou socialmente. E a partir disso, estabelecer alguns limites, alguns parâmetros para esses exercícios e essas aplicações da tecnologia. Bom, a primeira questão, o que nós temos para dizer sobre as inter-relações políticas num mundo globalizado? Em primeiro lugar, o Ratzinger vai dizer que a política deve fazer com que o poder se submeta ao direito. Frase forte, e que ele complementa dizendo: não é o direito do mais forte que aqui deve nos preocupar, mas a força do direito. Este deve ser o objeto de persecução, o objeto de desejo nesse ponto da discussão, nesse ponto do debate. Como estabelecer um direito forte, um direito que se faça respeitar, que se faça obedecer e que, portanto, imponha efetivamente limites dentro dessas relações globalizadas. Bom, em primeiro lugar, como estabelecer um direito justo, que é a pergunta que assombra a humanidade há milênios. O autor vai dizer, ao contrário do Habermas, que o modelo republicano ele pode até fornecer alguma base interessante no aspecto formal e de legitimação do exercício do poder, Questão da representatividade popular, do voto, de poderes constituintes e etc. Agora, ele não concorda com o Habermas quando o Habermas fala que o modelo republicano, o formato do Estado secular, também já vem com a base moral, ética, substancial de valores necessária para a vida em comum. Ele acha que essa base precisa ser buscada em outro lugar. Que o modelo político moderno do Estado liberal muitas vezes peca, falha em preencher essa lacuna de conteúdo. E a partir disso nós teremos que ver de onde nós vamos tirar isso, Mas, antes de entrar nessa seara, a gente tem que partir para o nosso segundo aspecto, que é a questão tecnológica, científica. Portanto, como lidar com o exercício do poder científico hoje em dia e quais são os limites éticos, parâmetros éticos que devem ser impostos a ele. Bom, se no século passado o grande medo da humanidade eram as guerras nucleares, as bombas nucleares, hoje em dia nós temos um constante estado de alerta e risco, uma sociedade de risco
que trabalha com aspectos envolvendo, por exemplo, o terrorismo, né, uma ameaça sem identidade, que pode vir de qualquer lugar e a qualquer momento, bem como questões ambientais, né? Nós podemos trazer aqui o Paul Virilio, The Administration of Fear, que trabalha, por exemplo, para além do terrorismo, com questões envolvendo o que ele chama de bomba ecológica, que seriam, né, os desastres ecológicos, bomba genética, ou seja, os riscos envolvidos na manipulação genética de seres humanos, entre outras questões com as quais nós temos já de nos deparar hoje em dia e teremos cada vez mais de enfrentar e, portanto, arranjar soluções, né? Essas questões todas precisam justamente de uma resposta substancial. E como que a gente busca isso? A religião tem algo a dizer sobre isso? Ou a eliminação da religião, da fé, da crença é um passo necessário para que nós consigamos responder a esses questionamentos, para que nós consigamos encontrar soluções para esses problemas? De acordo com o Ratzinger, ainda que a fé não dê todas as respostas, ainda que a crença religiosa não nos forneça um livro de receitas pleno e perfeito para todas essas perguntas, ela não pode ser desprezada, né? Ele vai dizer que a razão já se mostrou merecedora de certo receio, de certa dúvida, de um certo pé atrás ao longo da história. Nós já vimos isso, né? Até pelo próprio desenvolvimento da ciência quando não submetido a certos parâmetros éticos, né? Então, de um lado, a fé deveria se valer da razão, se valer da racionalidade para se reorientar no mundo atual, e de outro, a racionalidade poderia sim aprender ainda algo com a fé. Não se trata do retorno a uma vida monástica, né, ou a uma crença muito profunda, muito arraigada nos corações das pessoas, mas sim no afastamento da ideia de que a religião e a fé e a crença não teriam nada a contribuir nos debates políticos e científicos, né, contemporâneos. Por que que nós temos esse insight, né, a partir do texto do Ratzinger? Porque uma fórmula ética universal, de acordo com ele, ainda não pôde ser criada, ainda não existe. Talvez sequer exista e seja um dia encontrada. Mas algo próximo disso nós podemos encontrar, por exemplo, nos direitos humanos. E estes direitos humanos, na perspectiva ocidental, bebem e muito da fonte cristã, né? Tem origem, não apenas, mas substancialmente, na filosofia, no pensamento cristão da Idade Média, né? Do medievo e do final da Idade Média, início da modernidade. Então, se nós já aprendemos tanto com essa herança ocidental, não teria por que simplesmente jogá-la fora. E além disso, além desses direitos humanos que bebem dessa fonte, nós precisaríamos, de acordo com o Ratzinger, pensar em estabelecer limites e deveres humanos para conosco, seres humanos, e talvez, por que não, para com o planeta, as gerações futuras e, enfim, compromissos, né? Estabelecer compromissos e regras entre nós de maneira globalizada, de maneira comum, a partir dessas discussões filosóficas que chamam ao debate todo tipo de perspectiva. Beleza? Se vocês curtiram, dá um like aí, se inscreve no canal, segue a nossa página no Instagram também e fica aí para os próximos vídeos que sempre tem uma coisa bacana pintando por aí. Valeu, abraço!